E sobre todo esse temor no mercado financeiro, a gente chama agora a nossa analista de economia, a Thaís Herédia, para nos ajudar a entender esse cenário. Vamos ver. Eu quero chamar a atenção aqui sobre um dos aspectos, uma das reações que estão acontecendo no mercado financeiro hoje, que é a alta dos juros, dos contratos futuros que são negociados na Bolsa aqui no Brasil. Esses contratos os juros desses contratos estão subindo muito, com uma força que não acontece sempre. Essa sinalização é a seguinte: se o Brasil tiver um governo em que não haja responsabilidade fiscal, não haja qualidade dos gastos e controle de despesas, precisa haver essa contrapartida, quer melhorar os gastos, quer fazer bons gastos, pois então melhore também a forma de gastar, melhore também e acabe com as más despesas, com a má alocação do recurso público. Se essa equação não for alcançada, não for pelo menos buscada pelo novo governo, os juros vão ficar mais altos. Esse movimento é antecipado pelo mercado e é por isso que os juros futuros negociados na Bolsa estão subindo mais. O próprio Banco Central vem dizendo na sua comunicação, o diretor de política econômica do Banco Central disse já nessa quinta-feira exatamente isso. Dependendo da política fiscal do próximo governo, os juros vão precisar subir. É uma reação que aí não é o mercado, a própria autoridade monetária precisa reagir para controlar um dos piores efeitos do descontrole fiscal, para além da dívida pública, é o aumento e a volta da inflação. Portanto, está tudo conectado, está tudo interligado e os juros mais altos são a primeira fatura que vão aparecer para o país como um todo. Vamos continuar nesse importante assunto, mas vamos dar um tratamento também político, né? Sem esquecer a economia, evidentemente. Então, Alexandre Borges, Gustavo Uribe, se aproxime um pouquinho aqui. Muriel, e vamos conversar com vocês. Alexandre, você foi um dos primeiros a alertar para uma coisa interessante. Eu acho que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele colocou duas coisas que poderiam estar próximas: os investimentos sociais, o cuidado com a necessidade de se investir nesta base e, ao mesmo tempo, ter cuidado com os gastos, administrar os gastos, ter responsabilidade nessa matéria, né? Explica melhor o seu pensamento para a gente poder entender também o que você observou desse discurso de Lula. Exatamente isso, Sidney. Boa tarde para você, boa tarde, Uribe, boa tarde, Muriel, boa tarde a todos. O que acontece é que é uma falácia dizer que são coisas incompatíveis você cuidar das contas públicas e fazer programa social. Pelo contrário, é quando você tem um governo com uma economia que funciona, um país com uma economia que funciona e um governo com as contas públicas acertadas, é que há condição de fazer política social. Você não tira dinheiro de árvore. O dinheiro, a riqueza tem que ser gerada. Além disso, quando você tem um país onde as contas públicas estão em desarranjo, o que acontece? Como bem disse a Thaís Herédia antes, cresce juros e sobe a inflação. Quem é o primeiro a perder com isso? O pobre. Quem mais precisa. Por quê? Porque quando os juros sobem, você, além de ter menos investimento e você ter... Porque o dinheiro sai do setor produtivo, sai das bolsas e vai para o giro financeiro, ou seja, desestimula o investimento em produção, a ampliação das empresas, aumento de investimento para gerar empregos. Além disso, isso vai direto também no crédito. Então vai no seu cheque especial, vai na financeira se você precisar de um dinheiro emprestado, vai em todos os tipos de financiamento. Por quê? Porque eles são diretamente impactados pela taxa de juros. Menos juros, mais barato o empréstimo, melhor você consegue financiar ou uma compra ou as suas dívidas. Quanto mais juros, mais encalacrado você vai ficar. Inflação, não precisa nem dizer. Inflação, o dinheiro que está na sua mão perde o valor. Então você vai ganhar o dinheiro do seu salário e esse dinheiro será corroído, o valor de compra dele vai perder. O Brasil tem muitas experiências disso para mostrar, principalmente na chamada década perdida, que foi a década dos anos 80, com hiperinflação, com moratória, onde a capacidade de compra do brasileiro foi destruída. A gente precisa lembrar o seguinte: Lula tem uma bomba na mão? Tem. Ele vai receber o país com as contas públicas numa situação péssima e é óbvio que ele sabe que ele tem muito para entregar e ele vai ser muito cobrado. É um buraco que pode chegar a 200, 300, 400 bilhões, dependendo da conta que se faça. Mas é preciso encarar com responsabilidade e não tentando pisar ainda mais no acelerador da irresponsabilidade fiscal, porque os problemas só vão aumentar. Ele devia saber isso porque ele sabe a bomba que ele deixou na mão da sua sucessora na última vez que ele foi presidente. Gustavo Uribe, esse discurso de Lula não é novidade para ninguém. Agora, esse discurso teve tanto impacto, por exemplo, aí em Brasília, quanto teve no mercado, que a gente está acompanhando agora, ou não?
É que ele retoma, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, justamente aquele perigo em relação ao governo Dilma Rousseff. E isso causou bastante preocupação no Congresso Nacional. Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde Sidney, boa tarde Muriel, boa tarde meu amigo Alexandre. É porque foram 3 porradas seguidas em relação à lei de responsabilidade fiscal. Inicialmente, a possibilidade de Lula indicar um ministro político para o Ministério da Fazenda. E aí veio o nome de Fernando Haddad, que causou arrepios no mercado financeiro. Depois veio uma PEC com 175 bilhões, segundo a minuta, que foi antecipada por Caio Junqueira, fora do teto de gastos. E agora você tem um discurso em que Lula diz que a responsabilidade fiscal não anda junto com a responsabilidade social. E aí é uma grande preocupação, porque Lula já tinha dito que o teto de gastos poderia acabar, mas ele tinha dito que a responsabilidade fiscal viria por ele, que ele seria a âncora. Como Luiz XIV falou, o Estado sou eu, a ideia é que ele seria essa âncora fiscal. Quando a âncora fiscal diz que pode não respeitar a lei de responsabilidade fiscal, aí criou-se um grande problema. Um outro ponto, conversando com integrantes do Congresso Nacional e do Mercado Financeiro, foi o discurso de Lula dizendo que Geraldo Alckmin não vai ocupar nenhuma pasta na esplanada dos ministérios. A gente já tinha antecipado que isso era um discurso do próprio Geraldo Alckmin, mas ainda havia uma expectativa de que ele fosse uma voz de moderação em alguma pasta estratégica. Hoje, Lula colocou água no chope e disse que ele não será. Então, é uma série de discursos ruidosos que acabaram causando a preocupação do mercado financeiro. É por isso que no Congresso Nacional há uma pressão cada vez maior de que Lula anuncie logo o seu ministro da Fazenda e um nome econômico, porque isso pode facilitar a tramitação da PEC de transição e isso pode facilitar também o diálogo com o mercado financeiro. Uribe, só uma coisinha, ele falou do l'état c'est moi, né, que ele é muito chique, lembrou de Luís XIV, mas eu lembro mais do La Garantia Sou Eu, né, aquela propaganda sempre Toshiba. L'état c'est moi, o Estado sou eu, né? Isso. Nós temos, né, Muriel, ainda bem, né, analistas de altíssimo nível aqui, né? Eles são internacionais, você viu, Sidney? Também, padrão internacional, pela primeira participação. E nós vamos dar sequência, Muriel, agora, e vamos conversar com o economista Fábio Guarda, sócio e gestor da Galápagos Capital, sobre a reação do mercado após o discurso de Lula. Antes de mais nada, Fábio, boa tarde. Posso? Eu ainda tenho mais uma entrada? Fábio, a gente não está ouvindo o seu áudio agora no momento. Você está ouvindo por aí, Sidney? Acho que não, ver. Né? Não estou ouvindo. Vamos ver se ele faz um ajuste. Pode ser que seja meramente ali uma técnica. Está nos ouvindo bem, né, Fábio? Está ouvindo. Mas nós não estamos ouvindo você. Vamos fazer mais um teste. Fale mais um pouquinho. Fazer mais um teste com ele aqui? A gente perdeu agora esse áudio agora do Fábio, mas a gente vai tentar conectar novamente, porque a gente está vendo que ele está tentando falar com a gente não está conseguindo manter esse nosso papo com ele, mas claro, a gente precisa continuar repercutindo, então eu aproveito para chamar Gustavo Uribe, que continua com a gente aqui nessa conversa, para a gente seguir repercutindo essas falas, porque foi na verdade um discurso de Lula longo, como ele gosta de fazer, no improviso também, teve, é claro, esses destaques para alguns pontos que você chamou a atenção, como por exemplo do mercado, como por exemplo Geraldo Alckmin falando sobre a importância da democracia e também falando que Geraldo Alckmin não seria ministro, mas um outro ponto interessante é que ele falou que, por exemplo, a defesa civil, os militares estão fazendo um papel, estão sendo humilhados. Ele citou mais ou menos nesse sentido e citou a questão do Ministério da Defesa, das notas e tudo que foi atrás das urnas eletrônicas. Quero que você também fale um pouquinho sobre isso. E teve também elogio a Alexandre de Moraes, também nesse sentido, e críticas a Bolsonaro, dizendo que não ligou para ele para admitir a derrota. Você consegue fazer esses destaques rapidamente, antes da gente tentar a conexão com o Fábio, para a gente seguir falando sobre essa questão do mercado, Uribe? Claro, Muriel, poder de síntese aqui. Agora é uma tentativa de recriar uma ponte que foi queimada. Exato. A ponte dos petistas com as Forças Armadas, sobretudo depois da Comissão da Verdade. Houve uma insatisfação muito grande, foi considerado um revanchismo da parte dos governos petistas e agora Lula vem tentar retomar esse diálogo. Ele já disse, será um civil ministro da Defesa. 2 nomes estão sendo falados na campanha petista e nomes que já foram, inclusive, levados a generais da ativa com quem eu conversei. Um deles, Jacques Wagner, que já foi ministro da Defesa
estudou em colégio militar, mas Jacques Wagner está um pouco reticente a essa vaga. O que me dizem alguns aliados dele é que ele gostaria um pouco mais de ser chanceler no Brasil. E aí o outro nome é Aloysio Mercadante, cujo pai era militar, ele foi comandante do Conselho do Exército e é um nome que poderia, de uma certa forma, de maneira técnica e um pouco mais polida e moderada, ter um diálogo com os militares. Mas há uma ala do PT que acha que Lula não deve ter nenhum nome militar na esplanada dos ministérios, diferentemente de Jair Bolsonaro, que aumentou muito esses assentos de militares, inclusive da ativa, como Eduardo Pazuello. É por isso que eles defendem, inclusive, que o Gabinete de Segurança Institucional seja rebaixado e não tenha mais status ministerial. Como eu tive que resumir tudo, depois eu volto com mais detalhes dessa informação. Maravilhoso. Muito bem, nisso meio fim. Obrigado, então, Uribe.